Fala galera, bem-vindos de volta ao meu canal e hoje a gente vai continuar a saga do livro Homo Deus. Deixa eu tirar uma foto para a capa. Beleza. E dessa vez a gente vai continuar da página 41, que foi onde a gente parou da última vez, até a página 70. Voltando. A gente vai da página 51, que foi de onde a gente parou da última vez, até a página 57, beleza? E dessa vez o título é Os Deuses do Planeta Terra. Bom, ele vem falando que 2000 anos depois. Bom, ele vem falando que humanos tentam sempre, desde o começo da humanidade, os humanos tentam sempre se igualar a Deus. Bom, segundo as religiões, os humanos foram criados à imagem e à semelhança de Deus, não é mesmo? E aí os humanos tentam sempre se igualar a esse Criador. Já que foram sempre feitos as imagens e semelhanças, já que é essa a grande fala, então os humanos sempre tentam se igualar a esse Criador. Agora, o grande quesito dos seres humanos é eles tentarem virarem semideuses, deuses, a tentar banir o sofrimento e o envelhecimento da sua vida. Mudando tudo, tanto o externo quanto o interno. Por exemplo, eles podem mudar o externo a partir de trocar um braço por um braço biônico, essas coisas assim, nesse nível, uma perna, trocar órgãos mesmo, de forma externa, um coração, alguma coisa assim, apesar de que o coração já chega a ser um pouquinho mais interno do que o agradável, mas ainda continua sendo externo. O quesito de trocar as coisas de modo interna seria realmente se ligar a uma máquina, ter os micro-robôs dentro de você, ou não é nem isso, mas trocar mesmo a sua biologia, fazer pesquisas genéticas para ver até que ponto a sua biologia está de acordo com a que era para ser. Não teve um debate muito tempo atrás em que estavam naquelas pesquisas sobre embriões, aí pesquisava a genética do embrião antes mesmo dele nascer, para que caso ele tivesse algum defeito, nem sequer fosse fecundado. E aí vinha a grande seleção natural. Os seres humanos já não estão mais querendo deixar a seleção natural agir, já estão querendo eles mesmos serem os deuses da seleção natural. Já eles mesmos querendo selecionar, antes mesmo do bebê nascer, determinar quem é apto ou não é apto a nascer, quem deve ou não deve, graças às pesquisas genéticas. Então esse quesito é o quesito de modificação interna que eu quero dizer. Modificar a sua biologia para que você não envelheça, para que você não sofra mais. Os remédios estão aí para isso, não é? Só que com um pouquinho menos de vandalidade, igual eles querem fazer, com um pouquinho menos de brutalidade. Na página 52, ele vem falando, na página 52, lá em cima, ele vem falando que a elevação dos humanos à condição de deuses pode seguir qualquer um dentre esses três caminhos. A engenharia biológica, que é no quesito realmente da modificação genética, das pesquisas genéticas com embriões, com células-tronco, você realmente modificar seu genoma. Um livro mais para frente vem trazer a questão da Gisele Bündchen, se não me engano. Eu sei que uma dessas modelos que retirou um dos seios só porque viu em um dos seus testes genéticos que tinha probabilidade dela ter câncer no futuro. Então é justamente dessa alteração genética que a gente está falando, de você alterar seus genes para que você não sofra, para que não tenha mais velhice, morte, sofrimento, para que você seja quase um deus, tenha superpoderes, ou para que você melhore algum requisito que você queira no seu corpo. O segundo ponto seria a engenharia cibernética, que realmente seria esse mexer externo, que seria implementar alguma parte no seu corpo biônico, pé, braço. Hoje em dia já tem muito isso. Hoje em dia já tem pesquisas em que você já consegue mexer um braço biônico, eu estando aqui no Brasil, mexer um que está lá no Japão, só por eletrodos na minha cabeça.
E aí ele já consegue detectar o que eu quero pelas questões magnéticas do corpo. Que o cérebro é movido por eletrodo, sabe? Eletricidade. E o terceiro ponto seria a engenharia de seres não orgânicos. Que eu acho que nesse ponto eu fiquei meio sem entender. Mas eu acho que para chegar nesse ponto de engenharia de seres não orgânicos, eu acho que a gente já se transferiria o nosso corpo, que é o que estão querendo, né? Eu não sei se vocês estão sabendo, mas o criador do GBT, é um dos co-criadores do site, do chat, ele autorizou sim que seu corpo pudesse ser morto para que seu cérebro pudesse ser totalmente escaneado e armazenado, feito o download, para que ele pudesse ser transferido para uma máquina, para um robô. Isso já é real, isso já é atual. Vocês podem fazer essa pesquisa. Eu só não me lembro bem qual é o nome do cara, mas eu posso estar procurando e escrever aí para vocês. Eu sei que eu vou morrer de ódio de eu falar isso na edição, porque eu fico morrendo de ódio quando eu falo isso. E eu editora, fico morrendo de ódio de mim mesmo, eu falando. É, piada interna. Bom, voltando. Já aqui, mais embaixo, ele fala que... Onde é que ele fala? Ele fala que bioengenheiros vão pegar o velho Homo sapiens, o velho sapiens, e reescrever intencionalmente seu código genético, reconectar seus circuitos cerebrais, alterar seu equilíbrio bioquímico e até mesmo provocar o crescimento de novos membros. Tudo isso para que a gente faça o upgrade, mais americanizado aqui, melhore um pouco nossos potenciais ou crie novos potenciais. Disso resultarão novas entidades divinas que poderão ser tão diferentes de nós, sapiens, quanto somos diferentes do Homo erectus, que é a geração anterior da seleção natural do Homo sapiens, de nós, Homo, né? Homo erectus. Então, por isso que o livro traz esse título, Homo Deus, porque ele afirma que a próxima geração, nós somos os Homo sapiens, e que a próxima geração será os Homo Deuses. Porque os humanos estão a ponto de se auto-alterarem seu corpo fisicamente, geneticamente, de toda forma mente, né? Para que eles cheguem a atingir pontos extraordinários, a ponto de que nem nós mesmos hoje em dia sabemos aonde isso vai parar. Nós não fazemos ideia, nós só especulamos. A reengenharia das mentes humanas, os sapiens morrem. Meu livro traz muito essa parte de que os sapiens morrem. Nós, Homo sapiens, vamos morrer nós, Homo sapiens, vamos morrer para que possa surgir novos Homo, os Homo deuses, os homens divinos, homens que terão capacidades muito maiores do que nós, porque até hoje a humanidade, a ciência, ela não conseguiu dar poderes extras para a gente, ela não conseguiu dar maiores recursos ao nosso corpo do que ele já tem. Ela só conseguiu manter esses recursos intactos e dar a oportunidade da gente melhorar eles. Melhorar, que eu digo, no quesito de conseguir utilizá-los e não é melhorar, mas no quesito de... Não tem, quanto mais você usa alguma coisa, mais aquela coisa vai sendo aperfeiçoar. Os cientistas hoje em dia não conseguiram fazer com que a gente tivesse nenhum upgrade. Nada novo foi criado. A gente somente conseguiu melhorar. Eu acabei de falar a palavra, acabei de esquecer a palavra. A gente só conseguiu utilizar elas e assim dar uma estabilidade maior às nossas habilidades. Que eu acabei de falar a palavra e acabei de esquecer a palavra. Talvez eu escreva ela aí só de vergonha na minha cara. Mas voltando, página 55. Lá em cima, ele traz que no século XXI, o terceiro grande projeto da agenda da humanidade
será adquirir poderes divinos de criação e destruição e elevar o Homo sapiens à condição de Homo Deus. É igual... E aí está a justificativa do nome do livro, Homo Deus. E está a justificativa do porquê que esse é o segundo livro do autor e não o primeiro, e eu comecei pelo segundo. Mas eu estou terminando ele, falta só umas 50 páginas, mais ou menos. E aí eu vou passar para o Homo sapiens e a gente vai começar direito. Bom, e ele fala que um dos grandes projetos da humanidade, já que eles querem se transformar em homo-deuses, será adquirir ou vencer a velhice e o sofrimento. Velhice, morte e a infelicidade, no caso, sofrimento. Então esse é o grande plano da medicina atual, vencer isso, a velhice, a morte e o sofrimento, tornarmos imortais ou amortais, como eu já falei nos vídeos anteriores. O projeto da agenda humana seria alcançar a divindade a partir de agora. Na página 55, também, lá embaixo, ele fala que no decorrer da história, acreditou-se que a maioria dos deuses não eram onipotentes, como no caso dos deuses gregos, por exemplo, é um grande exemplo, que os deuses não eram onipotentes. Eles tinham algumas... Sim, tanto é que no filme Percy Jackson, eles vencem os deuses, né? Porque os deuses não são onipotentes. O que é onipotência? É ser invencível. Então, no decorrer da história, a maioria dos deuses, a maioria, não estou dizendo Deus ocidental atualmente, que é Deus, né? Deus, a Trindade, não estou dizendo isso. Estou dizendo da maioria dos deuses da humanidade, principalmente os deuses gregos. Eles eram onipotentes, eles não eram onipotentes, mas possuíam supercapacidades específicas, tais como a de projetar e criar seres vivos. Os deuses, somente Zeus, né, raios e tal, os deuses em si possuíam a capacidade de projetar e criar seres vivos. Por isso a grande história da humanidade, que sempre foi envolta à religião. Transformar o próprio corpo, que é também uma da capacidade dos deuses, controlar o meio ambiente, o Zeus, o da água lá, que eu esqueci o nome, e o clima, ler mentes e se comunicar à distância, movimentar-se a velocidades muito altas e, obviamente, escapar da morte e viver infinitamente. Então essa é a característica da maioria dos deuses. Eles não são onipotentes. Então eles podem ser derrotados, mas eles têm diversos superpoderes. Eles têm diversas características além da capacidade humana, pode-se dizer assim. Os seres humanos estão tratando de adquirir todas essas capacidades e outras mais. Certas aptidões tradicionais que durante milênios foram consideradas divinas tornam-se tão comuns que quase não pensamos nelas. Por exemplo, hoje, uma pessoa mediana, uma pessoa normal, se move e se comunica a grandes distâncias com muito mais facilidade do que antigos deuses gregos, hindus ou africanos, ou os gregos. Então, assim, ele traz também, eu não sei se eu marquei essa parte para falar, mas eu acho que não. Ele traz também que um dos grandes avanços da humanidade que fez ela superar o Deus também, foi a agricultura, que antigamente as pessoas ficavam rezando para Deus de quando ia chover, de quando que a horta delas ia dar certo, sobre o clima e tal. Então, hoje em dia, a gente já tem a previsão do tempo, então a gente não precisa mais ficar rezando para Deus para poder tudo dar certo. A gente já tem os fertilizantes, os agrotóxicos, então a gente não precisa mais ficar... A gente já ganhou os poderes de Deus, basicamente, nesse quesito da agricultura. A gente tem o carro. Se
Se a gente for pensar como se fosse uma pessoa da Grécia Antiga, se vesse o carro hoje em dia e vesse a gente com o carro, ia imaginar que nós fôssemos os deuses, realmente. Porque naquela época não existia carro. A gente tem um celular e consegue se comunicar, então são superpoderes que nós adquirimos que naquela época só os deuses tinham, entendeu? E que foram, claro que foram alterações externas, alterações que a gente precisa de mecanismos para conseguir. A grande sacada da agenda humana atual é que eles querem transformar essas alterações em alterações internas, alterações que sejam inerentes aos seres humanos. Agora, essas alterações vão vir de dentro de nós e não necessariamente de algum objeto externo que vai nos auxiliar. Entendeu a diferença? Nós já conseguimos muitos superpoderes que antigamente a gente não tinha, como a comunicação, a luz, o criar o fogo, né, com estalar de dedos, a partir de um botão de uma lanterna, por exemplo, a gente cria o fogo. Se fosse na Idade das Pedras, isso seria um espanto para aquele povo daquela época, o Homo erectus, por exemplo. Mas a gente tem vários superpoderes, a diferença é que estão fora do nosso corpo. Agora, a grande sacada seria colocar eles dentro de nós, alterar a nossa biologia, a nossa constituição humana, para que esses superpoderes, essas super habilidades se tornassem algo inerente do ser humano, realmente. Tipo, um bebê nascesse com isso, com essa capacidade dessa... Já imaginou se um bebê nascesse com essa capacidade mental? Eu esqueci o nome, como é que se fala essa capacidade que a Jean Grey tem, do X-Men. Telepatia, essa telepatia de simplesmente ligar a luz. Entendeu? Seria mais ou menos esse o esquema. Essa telepatia de simplesmente ligar a luz, essa telepatia de controlar as coisas. E que, se fosse para olhar para uma perspectiva até mesmo atual, seria uma coisa meio assustadora de se ver, uma coisa meio de deuses, né? Mas se for para pensar tecnologicamente, já é mais possível um pouco. Seria desde o início o bebê já nascer com eletrodos conectados ao Wi-Fi que conectaria ele com toda a rede do sistema da casa, da cidade, entende? Então, assim, hoje em dia a gente já consegue ver um horizonte para esse tipo de tecnologia. Naquela época, não. Então, naquela época, seria realmente situação de deuses. Então, se fosse para pensar, nós temos superpoderes hoje em dia, só que estão fora de nós. Agora, o objetivo é colocar eles dentro da gente. Na página 56, lá embaixo, vem falando que até agora estávamos competindo com os deuses da antiguidade. É igual eu falei, os deuses gregos, romanos, incas, africanos, hindus, na criação de ferramentas para nos melhorar, cada vez melhores, que é o que eu vim falando. No futuro não tão distante, poderíamos criar super-humanos, que seria colocar essas ferramentas dentro da gente, para ser esses superpoderes serem inerentes a nós, serem nossos. Capacidade de exercer, de exceder. Capacidade de exceder os deuses antigos. Entende? Cara, eu tive um déjà vu não, um delay, sei lá, agora. Já imaginou se fosse isso? Você está vendo que o nosso objetivo é superar os deuses antigos, colocando essas super tecnologias que a gente tem dentro da gente. Então, seria como ligar a luz somente com o poder da mente, né? Já imaginou se foi justamente isso os deuses antigos? Presta atenção na paranoia que surgiu na minha cabeça agora. Já imaginou que se, beleza, os seres humanos inventaram aqueles deuses antigos da Grécia Antiga porque precisavam de uma explicação para a vida. Mas agora presta atenção. A gente chegou aqui no dia atual, onde a gente se desenvolveu bacana, criou os mecanismos, colocou ali dentro da gente, e a gente agora consegue telepaticamente ligar as coisas, mover as coisas, se mover rapidamente, não envelhecer, não morrer e tal, ser amortal, beleza. E aí a gente inventa uma máquina do tempo e volta lá pro tempo da Grécia e da Roma Antiga. Será que não foi uma máquina do tempo que inventaram, que fez com que esses deuses existissem de verdade?
Será que esses deuses não eram pessoas do futuro? Isso dá um filme. Caraca, que eu não tô usando drogas, não as ilícitas. Nossa, velho. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Porra, que viagem. Bom, voltando ao tema, na página 70, na página 57, até me embolei aqui agora, vem falando que todo dia bilhões de pessoas decidem dar ao seu smartphone um pouco mais de controle sobre suas vidas. Isso é plenamente verdade. Isso foi um exemplo muito grande durante a pandemia, principalmente na China, quando eles estavam se movimentando a partir do QR Code amarelo, verde e vermelho, em que eles não podiam chegar perto de pessoas que tinham QR Code simplesmente amarelo, porque senão ficava todo mundo em quarentena. Ou simplesmente por causa do GPS do celular. Ou experimentam uma droga antidepressiva nova e mais eficaz, que aí dá o controle da sua vida para a droga, no caso, que é isso que ele está falando. Na busca da saúde, felicidade e poder, os seres humanos modificaram primeiro uma de suas características, depois outra e outra, até não serem mais humanos. Entenderam? Na busca pelo poder, nós seres humanos vamos modificando. Na busca pelo poder, pela saúde, pela paz, tudo. Nós seres humanos damos o que a pessoa quiser. O importante é que estejamos bem. E aí a gente libera o que for necessário. Nossa segurança, se for por segurança, a gente libera a nossa liberdade. Se for por saúde, a gente libera a nossa individualidade. Se for por saúde, a gente libera o nosso DNA, a gente libera tudo. Se for por um bem que a gente acha que é maior pra gente, a gente se torna escravo de qualquer coisa. Mas essa sacada da volta no tempo dos deuses gregos foi foda demais. Bom, vejo vocês no próximo vídeo. No próximo vídeo vai falar de alguém pode, por favor, pisar no freio quanto a essa evolução tecnológica todinha. Velho, o ChatGPT veio aí para roubar o nosso emprego. Veio ou não, eu não sei. Eu não quero saber, simplesmente tenho medo de estar viva para saber. Mas vamos em frente no futuro, que o futuro é nosso.